No começo de 2003, uma epidemia de um novo coronavírus atacou o mundo. O surto começou na província de Guangdong, no sul da China, e se espalhou para outros países. A doença recebeu o nome de Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou, na sigla em inglês, SARS. No dia 2 de abril de 2003, a então diretora-geral da OMS, a norueguesa Gro Harlem Brundtland, tomou uma medida inédita. Pela primeira vez em seus 55 anos de história, a organização recomendou ao público que evitasse viajar para uma região específica, neste caso, para a província de Guangdong e também para Hong Kong. Até então, a OMS publicava listas de áreas com doenças para que o governo de cada país decidisse o que fazer. 4 dias depois, a doutora Brundtland criticou publicamente o governo da China por ter demorado a relatar os casos. Ela também destacou a falta de cooperação da China com outros países no começo da epidemia. Até então, a SARS já havia matado mais de 90 pessoas. A doutora Brundtland também afirmou: "Estou falando como diretora-geral da Organização Mundial da Saúde. Na próxima vez em que algo novo e estranho aparecer em qualquer lugar do mundo, deixem a gente entrar o mais rápido possível." A aspiração da doutora Brundtland não se concretizou. Em 2017, a OMS adotou novas regras para a eleição de seu diretor-geral. Até então, o ocupante do cargo era decidido pelo Conselho Executivo, formado por 34 pessoas, entre diplomatas e integrantes dos Ministérios da Saúde dos países membros. Na nova regra, a eleição passou a ser feita pelo voto secreto de todos os 194 países que formam a Assembleia Mundial da Saúde. Nesse novo procedimento, os candidatos têm mais incentivos para não desagradarem a governo nenhum. Também aumentou muito o poder dos países em desenvolvimento e, consequentemente, da patrocinadora de muitos projetos e obras e importadora de muita matéria-prima dos países mais pobres, a China. Pouco depois de tomar posse, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus foi criticado por duas decisões. Nomeou para embaixador da boa vontade o então ditador do Zimbábue, Robert Mugabe, aliado da China. E para dirigir o programa da OMS contra a tuberculose, indicou Teresa Kaseva, uma então pouco conhecida funcionária do Ministério da Saúde da Rússia. A prestigiada revista médica britânica Lancet criticou a escolha, já que entidades que enfrentam a tuberculose não foram consultadas, e o histórico do governo russo em lidar com a tuberculose é ruim. Na crise do novo coronavírus, o Dr. Tedros, em vez de liderar o esforço mundial contra a epidemia, parece mais preocupado em ser liderado pela China. Em 11 de janeiro, a OMS publicou que cientistas chineses ainda não haviam confirmado a transmissão do novo coronavírus de pessoa para pessoa. Em 23 de janeiro, o Comitê de Emergências da OMS estava dividido sobre declarar ou não uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Com o voto de Minerva, Tedros afirmou que havia uma emergência na China, mas não ainda no mundo. 23 de janeiro foi o mesmo dia em que começou o isolamento de Wuhan. 7 dias depois, o Dr. Tedros cedeu e declarou a emergência internacional, mas afirmou na época: não existem motivos para restringir as viagens. First, there is no reason for measures that unnecessarily interfere with international travel and trade. So, WHO doesn't recommend limiting transfer or trade and movement. Atitude muito diferente da doutora Brundtland, 17 anos atrás. Contrariando a OMS, o presidente Donald Trump anunciou a proibição da entrada nos Estados Unidos de não-americanos com passagem recente pela China. Essa proibição entrou em vigor em 2 de fevereiro e parece ter surtido ao menos algum efeito. Estudos separados de 2 faculdades de medicina diferentes em Nova York concluíram que a maior parte dos casos de coronavírus na cidade foram trazidos por viajantes vindos da Europa em meados de fevereiro. Pior ainda, naquele mesmo pronunciamento em 30 de janeiro, o Dr. Tedros elogiou a atuação da ditadura chinesa, numa completa inversão da realidade. As I have said repeatedly since my return from Beijing, the Chinese government is to be congratulated for the extraordinary measures it has taken to contain the outbreak
despite the severe social and economic impact those measures are having on the Chinese people. In many ways, China is actually setting a new standard for outbreak response, and it's not an exaggeration. Os erros médicos da OMS não são desculpa para a incompetência de governos nacionais. A revista britânica Lancet, aquela que criticou a decisão do Dr. Tedros de nomear a russa Teresa Kaseva, publicou um artigo alertando para o potencial pandêmico do novo coronavírus e pediu vigilância cuidadosa para monitorá-lo. Isso em 24 de janeiro, o dia seguinte ao fechamento de Wuhan. O primeiro princípio da medicina é não fazer mal. A atuação do diretor-geral da OMS mostra que esse é um princípio difícil de seguir, com o bafo da China na nuca.